Bom, hoje foi um dia muito longo, muito comprido e que felizmente extremamente produtivo, porque eu tive uma noite de sono maravilhosa. E essa noite de sono maravilhosa se deu por conta de eu ter dormido, né, sem a presença de ratazanas na minha casa. Não sei onde elas foram parar, mas esse assunto é um assunto bastante complicado para o prefeito de São Paulo e que ninguém está veiculando nada, né? Eu lembro que as lagoas de contenção, né, ou chamados, depois apelidados de piscinões, foram trazidos pelo gestor Olavo Setúbal, né, prefeito de São Paulo, que era um banqueiro e continuou sendo banqueiro e foi um ótimo banqueiro, tanto que o Itaú é uma potência, mas como prefeito ele se apaixonou pela prevenção de acidentes da Suíça, que era um lugar onde ele ia sempre, né? E da Áustria também, né? Ele achou aquelas experiências muito boas e mandou engenheiros para esses países europeus e eles trouxeram essas tecnologias. Quando elas chegaram, eu fui um opositor extremamente radical contra elas. Por quê? Porque é uma questão de visão sistêmica, né? A teoria geral de sistemas ela não permite, né, cometer erros, porque depois a gente paga com as repercussões negativas. E aí o que aconteceu é o seguinte, né? Isso contrariava toda a teoria geral de sistemas, linha de pesquisa que eu estava iniciando ainda naquela época, na graduação da administração de empresas públicas na Fundação Getúlio Vargas, mas eu estava muito empolgado com esse assunto, então eu contestei tudo aquilo, depois eu fiz experiências na minha casa, né? Não à toa que pessoas da família da minha esposa achavam que eu era muito louco, né? Porque eu reproduzi o rio Tietê e as lagoas de contenção que fizeram, né, os piscinões que fizeram na Zona Leste, e eu mostrava que tudo aquilo era contrário à teoria geral dos sistemas e era contrário também, né, à percepção dos vasos comunicantes, né, em termos de análise de líquidos. Isso tudo tem a ver com o quê? Eu denunciava naquela época que esses piscinões eles não teriam a vazão necessária para se esvaziar a tempo certo, né? E que seria o quê? Simplesmente criadouros de ratos e criadouros de baratas e outros animais peçonhentos. Quando da inauguração do piscinão aqui da nossa região, houve até um gaiato lá, no dia da reunião, não sei qual o nome dele, que começou a falar do Frutuoso, do João Frutuoso, não sei o quê, né? E aí alguém falou, olha, deixa o Frutuoso em paz, né? Então, assim, deixa o João Frutuoso Figueiredo Filho em paz. Está muito bom sem ele. Porque eu me afastei da política em 1990, por conta, em grande parte, das minhas divergências com o Partido dos Trabalhadores, e grande parte também porque eu passei a trabalhar como professor universitário à noite e não tinha tempo para me dedicar a essas atividades que demandam, né, uma intensidade muito grande em termos de tempo, dedicação. Eu tinha que escolher uma coisa ou outra, e para a minha sobrevivência, eu escolhi ser professor universitário, e aí, durante 35 anos, eu dei aulas, né, na faculdade. Então, o que acontece? O que o Milton Leite disse, muito simpaticamente, né? O vereador de São Paulo, Milton Leite, acho que umas 30, sei lá, umas 40 legislaturas, né? Um dos mais antigos vereadores de São Paulo, foi muito educado da parte dele, mas eu disse para as pessoas que vieram conversar comigo depois que eu não tinha nada a ver com piscinão. E que a minha percepção era completamente diferente, né? Em vez de ter lagoas de contenção, nós precisamos de ter lagoas de dispersão, né? Ah, que substituam, né? Que possam substituir, né? Que substituam as antigas várzeas. E fizeram aí esse piscinão, e de uns tempos para cá é rato de todos os tipos. E assim é muito difícil combatê-los, a não ser usando venenos assim poderosos que colocam em risco os animais domésticos, que colocam em risco as crianças, né? As pessoas também podem se acidentar ingerindo esses venenos perigosos. Por isso que eu estou colocando isso no vídeo,
para dizer que essa noite eu dormi bem, não sei a próxima noite, né? Porque eles conseguem furar lajes. Eu tenho buracos aqui na minha casa de ratos que furaram a laje, né? Eu tenho buracos no armário, um armário de madeira de lei, que eles conseguiram simplesmente invadir. Então, o que eu quero dizer é que a teoria geral de sistemas não contempla piscinões, ela contempla outras alternativas que nunca foram testadas. Agora, por que os piscinões foram tão bem aceitos, né? Segundo alguns técnicos, eu não tenho essa formação de engenharia, mas segundo alguns técnicos, é porque permite, né, sempre um bom butim, né? Uma boa carcada de mão no dinheiro público. Eu não tenho essa experiência nessa parte de construção civil, mas eu sei que, mesmo com esse piscinão, 2 quilômetros abaixo desse piscinão, eu tinha uma pessoa muito próxima que morava na rua Cerzedelo, e a casa dela foi invadida pela enchente durante muitas vezes. Por quê? Porque vem a água do córrego da Paciência, vem a água do córrego do Tremembé, e eles não têm poder, não têm força para penetrar na água do córrego Cabuçu, que por sua vez não consegue penetrar no Rio Tietê, porque o Rio Tietê virou um concreto de água, né, em que ninguém consegue penetrar nos dias de enchente. Então, nada consegue penetrar ali, por quê? Porque é uma massa d'água muito grande, com poder de vazão muito forte, mas ainda insuficiente para escoar rapidamente. Então, eu queria dizer, não tenho nada a ver com esse piscinão, mas a continuar essa situação, nós estaremos diante de uma situação emergencial, né, muito perto, né, muito próximo de uma peste bubônica que matou muitos milhões, né, de pessoas na Europa. Então, eu acho assim, rato não é só leptospirose, é grave, não é só raiva, não é só pulga, é pulga também, mas é também a peste bubônica. Então, eu gostaria que o prefeito de São Paulo parasse e pensasse muito nisso, né? E pensasse numa ação concreta que garantisse o nosso custo-benefício daquilo que ele está gastando com a cidade de São Paulo. Então, assim, essa noite foi legal. Vamos ver se a próxima noite também a gente consegue dormir bem. Muito obrigado para todos que assistirem esse vídeo e avisem o senhor prefeito que o Frutuoso não está de volta, o Frutuoso só está colocando isso como uma advertência para o que nós podemos ter pela frente.